Jovens e velhos santistas, com uma partida diante do Água Santa no domingo, 8h30 da noite, na Vila Belmiro. Programação para finalizar os treinos ficou um pouco diferente esta semana. O Santos vai se reapresentar, treinou normalmente nesta sexta, mas se reapresenta neste sábado. Os jogadores têm amanhã de folga, neste sábado às 3h30 e treinam às 5 da tarde no CT Repelé. Como tem a questão da iluminação, se estender um pouquinho mais o treino, se o tempo fechar e tal, dá para acender a tal da iluminação. Mas eu não imagino que vá passar muito mais do que até às 6 da tarde. E vai ser nesse treino que o técnico Pedro Caixinha, que está sob pressão, vai definir o time que vai enfrentar o Água Santa. Ele não tem o Luan Pérez, que está suspenso. Então ele tem o Zé Ivaldo. E ele tem 3 opções para compor a zaga. O Luizão, o Gil e o João Basso. Há quem diga que, por conta da pressão e da má atuação contra o Corinthians, o João Basso e o próprio Léo Godoy não vão para a partida. Seria mais uma chance também para o Sherman jogar. Eu, neste vídeo, vou dar uma reforçada no que disse no conteúdo anterior a respeito do Pedro Caixinha se ajudar, porque, inclusive, nesta sexta-feira surgiu um vídeo aí falando do comportamento dele no tempo em que ele era treinador do Red Bull Bragantino e tal. Eu tenho uma análise muito simples para fazer sobre esse tipo de conteúdo. Eu vou fazer essa análise a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe no almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, e sábados, domingos e feriados o almoço até às 4 da tarde. Reforçando, de quarta a sexta, almoço das 11h30 às 3h30. De quarta a domingo, jantar das 6h30 às 11 da noite, sábados, domingos e feriados o almoço até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery 13 3223 5270, 13 3223 5270. Dizendo que veio aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno. Conheça mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E também, reforçando aqui o nosso Pix, para você que quiser colaborar com o Canal 10, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, eu vou começar este conteúdo falando para vocês, reforçando uma situação que eu ouvi uma frase e fiquei com isso na cabeça, porque o pós-jogo, claro, tem o torcedor que fica com raiva na hora, fica bravo, mas tem aquele que realmente não entende o processo de montagem de um time, né? Vocês vejam aí, o São Paulo empatou com o Velo Clube, aquele time que tinha vencido o Santos, né? São Paulo do Oscar e do Lucas, São Paulo de um treinador que já vinha da temporada anterior, trabalho consolidado, Palmeiras venceu, mas tendo as suas dificuldades, e o Santos pegou o Corinthians, que é simplesmente o time com a melhor pontuação do campeonato, e se impôs lá em Itaquera. Tomou gols, é verdade, perdeu o jogo, é verdade, mas reforço aqui, foi o time que mais procurou, teve mais posse de bola e que mais finalizou. Ou seja, é uma prova de que o Pedro Caixinha sabe montar o time taticamente, especialmente quando ele tem mais sessões de treinos antes dos jogos. O que poderia ser facilitado, o trabalho dele, se ele tivesse um jogo por semana, uma pré-temporada maior, um campeonato mais extenso, para que ele pudesse corrigir os erros com mais tranquilidade. Não. Descansa um dia, treina um e vai para o jogo no outro. Então, assim, quando você olha para o campo e não enxerga isso, ou você tem muita má vontade ou você não entende nada de futebol, né? Porque tem muita gente que veio dizer que eu não entendia de futebol. Graças a Deus que os meus contratantes, ao longo de mais de 31 anos de profissão, não pensam desta forma. Então, assim, dizer que o Santos não jogou um futebol taticamente organizado contra o Corinthians, claro, teve um momento que o time deu uma desestabilizada e tal,
é de uma má vontade terrível ou de um desconhecimento tático, porque nem todo mundo que gosta de futebol entende de futebol. Isso é uma realidade. O pessoal olha para o campo e quer coisas mirabolantes. Tem uns campinhos que ficam rolando aí pela internet. Outro dia eu vi um surreal, que era Rincon, Horizon, Neymar, Gabigol, Guilherme, Soteldo e Tiquinho. Porra, não dá, gente. Não existe isso. Não existe um troço desse. Joga com um volante e 5 atacantes. Sabe? Não existe isso. Mas as pessoas compartilham essas coisas e tal e acham que, pô, é isso aí mesmo, vamos que vamos. Não é assim que funciona. O trabalho tem que ser dado tempo ao tempo. Só que o Pedro Caixinha, ele é um treinador europeu e ele está acostumado com um tipo de comportamento que a gente vê, por exemplo, vou citar aqui. Vocês viram já um vídeo em que o Luiz Henrique dá uma cepuada no Mbappé quando ele era técnico do Paris Saint-Germain? Procurem. Mas ele dá uma ensaboada no Mbappé. O Mbappé era o ídolo francês do Paris Saint-Germain. Mas ele não. Se fosse qualquer outro, perdia o rumo de casa. Vocês já viram a série da Netflix, da Netflix não, da Amazon, em que o Guardiola fala um monte para os caras do City, o All or Nothing, ou o Mourinho no Tottenham? Uma série de vídeos que tem aí de treinadores europeus, mas que eles descascam o jogador. Descascam. E o cara escuta e respeita. Aqui no Brasil, se o cara fala metade do que o Luiz Henrique falou para o Mbappé, ele estava frito, cozido por jogadores que têm um comportamento, coitados, não vou dizer que eles não são profissionais, mas são muito mimados, né? Basta alguém chegar querendo impor um estilo mais rígido de trabalho e não de comportamento, que a coisa muda de figura. O que dizem é que os jogadores no Santos apoiam o Caixinha, assim como a diretoria. Vamos aguardar. Ou se eles vão precisar de um treinador muito mais paisão, compreensivo, para que eles possam render, que cuide dos coraçõezinhos e das mentes deles para que eles possam resolver. Por que eu estou falando isso? Porque soltaram um vídeo aí de um documentário do Bragantino. Veja só, não sei por que cargas d'água o Bragantino soltou um documentário agora. Mas tem lá um depoimento de 2 jogadores que eu nem sei quem são, falando mal do treinador. Primeiro que eu achei de uma deselegância enorme editarem e soltarem um trecho de vídeo com os jogadores falando mal do profissional que saiu do clube. Então, algumas coisas lá em Bragança os caras têm que repensar. E dos jogadores, então, nem se fala, né? É o tipo de gente que, por exemplo, se fosse da minha área e eu escutasse o cara dando uma entrevista dizendo, nossa, eu passei por uma emissora e realmente lá era horrível, o bebedouro de água era quente, o ar-condicionado não funcionava, os computadores eram podres e tal, e eu estivesse na posição de contratante, vendo um depoimento público de um profissional detonando a empresa onde ele trabalhava, eu não contrataria. Os senhores que são empresários certamente pensam da mesma forma como eu. Você vai trazer alguém que de hoje a amanhã vai falar mal de você lá fora, porque todo mundo tem as suas dificuldades, toda empresa eventualmente tem um outro detalhe que pode melhorar e tal, mas esse tipo de lavação de roupa suja em público é lamentável, né? E mostra um pouco de como são as coisas. Você mexe na zona de conforto do jogador, ele espana. Alguns não, alguns sim. E o pior de tudo é o torcedor comprar a versão do jogador. Você perde a chance de ter um profissional que vai te entregar um trabalho de médio e longo prazo, que está potencializando os jogadores. Vi uma entrevista hoje do Tomás Encon, acho que para o Desimpedidos, em que ele é perguntado sobre os meninos da base, qual que mais chama a atenção dele, ele falou, Gabriel Bontempo. Quando foi que o Gabriel Bontempo sentou no banco de reservas com o Fábio Carille no comando da equipe? Gabriel Bontempo foi colocado para jogar pelo Pedro Caixinha, foi potencializado pelo treinador, ele já decidiu um clássico, ele tem entrado muito bem, ele joga em várias posições no time. E esse é o trabalho de médio e longo prazo.
não é só montar um time para jogar o Paulistão, é montar um time para jogar a temporada, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e desenvolver os nossos jovens e potencializar os jogadores que estão chegando. Aliás, como o Barreal, que chegou nesta sexta-feira, foi apresentado oficialmente e que na coletiva diz que só vai ter condição de jogo semana que vem. Ou seja, para esse jogo contra o Água Santa não tem a menor chance dele jogar. É provável até que ele só jogue contra a Inter de Limeira, quer dizer, jogar, ficar à disposição. O Verón ainda não temos informação. Então vejam, é uma falta de sensibilidade você pegar um trabalho, mas ganhou só 9 pontos em 27, tá. E tinha que ter ganho mais? Tinha que ter conquistado mais? Tinha que ter conquistado. Mas quantos trabalhos a gente já não viu de treinadores que começavam muito mal? Aliás, o próprio Carille, né, quando veio a primeira vez para o Santos, no começo perdeu várias. Com o Cuca também, vários clubes, começou perdendo um monte e aí estabilizou e o negócio andou, né? Então, só que a gente tem paciência com alguns, mas não tem com outros. Eu não consigo entender como é que o torcedor compra a ideia de jogador que não quer ser 100% profissional ou que fica incomodado com o treinador que é rígido para o bem deles. O treinador quer o melhor para eles e por isso é rígido. É como se fosse os professores do passado, os pais e mães do passado, que pegavam no pé dos filhos, né? Não esses pais amigões de hoje em dia, que o moleque faz o que quer, né? Vira para um adulto, fala o que criança de 4 anos, né? Que chega na frente de uma autoridade e fala um monte de bobagem para a autoridade e tal. E o cara, que legal, meu filho, que engraçadinho, né? Então, vocês preferem um treinador que acomode a situação, né? Que seja, os caras estão, vamos, né? Então eu torço muito para que o Pedro Caixinha acerte. Agora, se ele também ajudar a atrapalhar o processo, aí eu não vou poder fazer nada, né, daqui do meu lado para defender se ele escalar, por exemplo, o João Basso neste fim de semana contra o Água Santa. Ele tem que pôr o Gil até para aplacar a ira da torcida, né? E porque o João Basso não foi bem realmente contra o Corinthians. Em outros jogos também não foi. Então, assim, o Pedro Caixinha tem uma chance. Ele tem 3 jogos contra adversários, em tese, inferiores ao Corinthians e ao Novo Horizontino que ele enfrentou recentemente. Então precisa entregar alguma coisa. Confio no crescimento do Neymar e confio que alguns jogadores possam entregar aquilo que se espera deles. Guilherme, Soteldo, o próprio Tiquinho, que tem que melhorar, né? Enfim, é isso. O Santos precisa apresentar um pouco mais de futebol, precisa. Mas esse troca não troca de treinador o tempo todo, né? Não sei se isso vai resolver. É preciso se investir no projeto, na ideia e não no imediatismo. Infelizmente é o que o torcedor do Santos mais tem feito, ou parte da torcida mais tem feito nos últimos anos. Isso não contribui de forma alguma com os processos, tá bom? Vamos aguardar o que vai acontecer neste sábado para trazermos aqui o pré-jogo, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.